Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Rio de Janeiro registra maior número de motoristas autuados por embriaguez em 10 anos. Procurador-Geral da República pede que o Supremo anule parte de indulto concedido por Bolsonaro a policiais do massacre do Carandiru. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco, o que vem primeiro para você em 2023. O número de motoristas flagrados dirigindo embriagados é o maior em 10 anos no Rio de Janeiro. O Leonardo Aque detalha esses números para a gente. Oi, Léo, boa noite para você. Oi, Salsi, boa noite para você também, boa noite a todos. Olha, o levantamento foi feito pelos agentes da Operação Lei Seca e, de acordo com os dados, em 2022, 33.350 motoristas foram multados ou tiveram a carteira de habilitação apreendida por dirigir sob efeito de álcool ou se recusar a fazer o teste do bafômetro. Quantidade parecida só havia ocorrido em 2012, quando foram registrados 33.262 casos. Agora, Salsi, segundo a polícia, o aumento foi reflexo da ampliação das fiscalizações, mas também do crescimento do consumo de álcool entre os motoristas, principalmente depois da volta dos eventos que haviam ficado mais restritos durante o período mais crítico da pandemia. Salsi. Informação preocupante, Léo. Obrigada pelas informações. Olha, um caminhão carregado de milho tombou após o motorista ser atacado por abelhas. Isso aconteceu em Sergipe. O condutor perdeu o controle após passar por um enxame na cidade de Itabaiana. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, foram mais de 90 picadas de abelha. O motorista foi socorrido e levado ao hospital. Ele não corre risco de morrer. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu ao Supremo Tribunal Federal que anule parte do indulto concedido pelo presidente Jair Bolsonaro, que beneficia policiais condenados por participação no massacre do Carandiru. O Matheus Escavazini traz mais informações direto de Brasília. Oi, Matheus, boa noite para você. Boa noite, Salsi. 74 policiais envolvidos no massacre tiveram as penas perdoadas pelo presidente no decreto assinado na última sexta-feira. Augusto Aras defende que o perdão a policiais viola a Constituição Federal ao não considerar o crime praticado como hediondo. 111 homens morreram no massacre do Carandiru, que aconteceu em 1992. O crime hediondo passou a ser considerado hediondo somente 2 anos depois. Para a PGR, é preciso levar em consideração a lei na data da edição do decreto e não do cometimento do crime. Os outros beneficiados pelo indulto não são citados por Aras na ação. Salsi. Obrigada, Matheus. A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu, nesta terça-feira, manter em vigor uma norma sanitária que permite expulsar imigrantes do país. A medida, conhecida como Título 42, foi criada durante a pandemia pelo governo Trump. A norma permite que imigrantes que chegam ilegalmente aos Estados Unidos sejam expulsos para evitar que instalações públicas e hospitais fiquem sobrecarregados. A ação foi movida por 19 estados, que são os responsáveis por custear a saúde. A tese vitoriosa por 5-4 defende que, sem essa política, o número de imigrantes ilegais que entram pela fronteira com o México iria aumentar. Só neste ano, mais de 2 milhões de estrangeiros foram detidos tentando entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Após a decisão, a Casa Branca, que é contrária à norma, pediu que o Congresso adote uma reforma integral da imigração no país. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde decidiu ampliar o uso da vacina da Pfizer Baby contra a Covid-19 para todos os bebês e crianças que tenham entre 6 meses e 4 anos e 11 meses de idade. Antes, o imunizante, até então, era destinado somente a crianças de 6 meses a 2 anos e 11 meses, com comorbidades. A prioridade será para as crianças mais novas. O esquema de vacinação prevê a aplicação de 3 doses no intervalo de 3 meses.
O Japão voltou a exigir teste de Covid para passageiros que saem da China. A decisão foi tomada depois do governo chinês abrir mão da política rigorosa de combate à doença, o que gerou uma escalada de casos confirmados, com hospitais lotados e fila em necrotérios. Foram 3 anos de confinamento, seguindo a política de Covid-0 do governo chinês. Depois de protestos e pressões econômicas, as medidas de restrição foram retiradas no início do mês. 3 semanas depois, o caos se instalou no país. Hospitais abarrotados de pacientes e filas nos necrotérios. O pico chegou antes do que a gente imaginava, diz esta moradora de Xangai. A luta desesperada pela vida dos pacientes registrada nos hospitais faz lembrar os primeiros tempos da pandemia no restante do mundo. Atingimos a capacidade máxima de atendimento. Todos estão com níveis de oxigênio baixo. Meus colegas também ficaram doentes, mas a gente tem que trabalhar, diz a enfermeira-chefe deste hospital em Pequim. Segundo o governo, 7 pessoas morreram desde o fim das restrições. Mas imagens feitas por alguns moradores mostram uma realidade diferente. Nesta funerária, mais de 30 sacos com cadáveres podem ser vistos. Segundo estudos internacionais, o número de mortos pode passar de 5.000 por dia, enquanto a média de infecções deve estar acima de 37 milhões por dia. A situação na China pode ficar ainda pior, principalmente no período festivo em janeiro, quando muitas pessoas viajam das grandes cidades para visitar as famílias no interior. A doença pode se espalhar rapidamente nas áreas rurais. O país, que ficou isolado do mundo desde o início da pandemia, volta também a abrir as portas no dia 8 de janeiro. A quarentena não será mais obrigatória. Em Pequim e Xangai, os metrôs estão cheios. Este jovem diz que é preciso aprender a conviver com a Covid, mas tem medo do que pode acontecer depois do feriado de final de janeiro. Para os especialistas, houve falha no planejamento da flexibilização. Em 3 anos, o país não conseguiu melhorar a capacidade nos hospitais. Também se recusa a comprar vacinas com tecnologia mais avançada e apenas 60% dos idosos receberam a dose de reforço. Apesar das baixas temperaturas no início do inverno, o fluxo de turistas estrangeiros aumentou no Japão. Então vamos até Tóquio conversar ao vivo com a correspondente Silvia Kikuchi. Oi, Silvia. Olá, Salsi, olá a todos que nos acompanham. Essa alta de turistas reflete a flexibilização das medidas de controle de fronteira vinculadas à Covid-19. O Ministério do Turismo informou que em novembro foram feitas mais de 4 milhões de reservas em hotéis por turistas estrangeiros. Um número 12 vezes maior em comparação ao mesmo período do ano passado. E a previsão para esse mês de dezembro é ainda maior. Estima-se que mais de 600 mil pessoas vão passar pelo aeroporto de Narita, aqui perto de Tóquio, nessa última semana do ano. Quem vem de fora aproveita para conhecer as iluminações de inverno e também para fazer compras com as promoções agora depois do Natal. E uma das principais surpresas para os turistas que chegam aqui é o fato de que todos ainda usam máscaras. Salsi. Obrigada pelas informações, Silvia. Olha, o Santos decidiu homenagear o Rei Pelé no uniforme do time. O repórter Marcos Guimarães conta os detalhes dessa homenagem para a gente. Oi, Marcos, boa noite. Ei, Salcio, boa noite para você e para todos que nos acompanham. Olha só, o time da Vila Belmiro alterou de forma permanente o escudo. No novo símbolo, entre as 2 estrelas dos títulos mundiais, será incluída uma coroa, em homenagem ao rei do futebol que atuou no Santos por 18 anos.
Foram 1.116 jogos e 1.091 gols pelo Peixe. A alteração no distintivo foi aprovada pelo Conselho Deliberativo do clube. A estreia do uniforme vai ser na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que começa agora em janeiro. Pelé segue internado neste hospital da Zona Sul de São Paulo há 29 dias, por conta de complicações de um câncer de cólon. O último boletim médico foi divulgado há uma semana. Nele foi informado que a doença teve uma progressão. Salsi. Obrigada pelos detalhes, Marcos. Este foi o Jornal da Record. Outras informações na primeira edição do JR 24 horas, às 7 da manhã. Você fica agora com o Fala Que Eu Te Escuto. Uma boa noite para você. Cuide-se. Tchau.